bom dia para toda a família Canção Nova. Agora são 9 horas e 31 minutos, nós estamos ao vivo do estúdio da TV Canção Nova na capital paulista. Bom demais, né? Começar o dia assim, sorrindo para a vida, sendo alimentado pela palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia pode ser um importante instrumento no tratamento da depressão? Daqui a pouco a gente conversa com uma especialista da USP de São Paulo. Vamos entender como a Bíblia e a medicina podem ajudar no restabelecimento da saúde mental. Aqui no CN Notícias, nossos repórteres chegam até a sua casa com as principais notícias desta manhã, direto de Brasília. Otávio Martins fala da expectativa para a reunião do Conselho de Governo marcada para hoje. E a partir de hoje, escolas do estado de São Paulo podem reabrir para atividades presenciais. Vamos falar sobre o caso de duas freiras brasileiras que ficaram desaparecidas por 24 dias, mas foram resgatadas sãs e salvas em Moçambique. E direto da Terra Santa, a celebração do dia do nascimento de Nossa Senhora, comemorado pela Igreja Católica. Vamos juntos até 10 da manhã, é daqui 2 minutos após o intervalo. Setembro é o mês de combate à prevenção do suicídio e é também o mês da Bíblia aqui no Brasil. Você sabia que a palavra de Deus pode ser um instrumento para tratar depressão? Bruna Leôncio, mestra em Fisiologia Humana pela USP de São Paulo, explica como a Bíblia, juntamente com a medicina, podem ajudar no restabelecimento da saúde mental. A depressão é uma doença caracterizada por um conjunto de sintomas, dentre eles estão a tristeza profunda, a falta de esperança, distúrbios de sono e de apetite. Ela é provocada por uma série de fatores, dentre eles o estresse crônico. Quando nós estamos muito estressados, com muitos problemas, muitas situações a serem resolvidas, nós temos um aumento excessivo de um hormônio que é o cortisol. Essa elevação, esse cortisol, destrói as substâncias químicas que nos dão a sensação de prazer, de bem-estar, de alegria e de motivação. Um dos gatilhos para esse estresse crônico, é a mentira. Então, a mentira que eu conto, e aí por menor que seja essa mentira, mas também as mentiras que nos contam sobre o nosso ser, sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas e principalmente sobre Deus. A Bíblia é um composto perfeito, cheio de verdades. Verdades sobre o nosso ser, sobre a vida, sobre a humanidade, sobre Deus, principalmente através de Jesus, que é a verdade. E essas verdades, elas precisam estar enraizadas nos nossos pensamentos. Elas precisam nos proteger de toda a mentira que causa o estresse crônico e, consequentemente, a depressão. Vou dar um exemplo muito rápido, muito simples. Imagina que um jovem de família muito simples sempre teve o sonho de fazer faculdade de medicina. A situação não favorece, a situação financeira não favorece. As pessoas vão opinar sobre isso, dizendo que ele precisa mudar de sonho, que isso não é parte da realidade dele. Mas se ele é um jovem reprogramado pela palavra, a primeira coisa que vem no pensamento é: tudo posso naquele que me fortalece. E essa verdade vai trazer uma alegria imensa a esse jovem, vai trazer a motivação e a esperança de ir atrás do sonho dele, mesmo que toda a situação seja desfavorável. A reprogramação pela palavra é uma ferramenta que visa literalmente reprogramar os pensamentos pela palavra de Deus. Isso acontece através de exercícios propostos durante um determinado período. O objetivo é restabelecer a saúde mental através da verdade, combatendo esse estresse crônico causado pela mentira. Então, hoje nós já colhemos muitos benefícios na vida das pessoas, através de melhora dos sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, sintomas de pânico e principalmente o resgate dessa alegria perdida quando a pessoa está num processo depressivo. Segundo a Organização da Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil.
Entre os principais casos de suicídio no país, a depressão vem em primeiro lugar. Bom, está marcada para hoje a reunião do Conselho de Governo. O presidente Jair Bolsonaro deve conversar com o alto escalão do governo sobre ações na área econômica, com destaque para a negociação em torno do veto à desoneração da folha. Vamos a Brasília, então, conversar com o Otávio Martins para saber como deve ser essa reunião. Oi, Otávio, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O presidente Jair Bolsonaro começa aí amanhã, de terça-feira, reunindo o Conselho de Ministros, e dentro dessa reunião dos ministros, o assunto que mais deve ser tratado será ali na área econômica, já que o presidente tem aí missões importantes na próxima semana. O presidente e a equipe de ministros tem missões importantes aí na próxima semana, até eu digo no decorrer desse mês, como por exemplo o voto no veto da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. Então já existe uma articulação para que esse veto do presidente seja derrubado, mas que exista aí uma contrapartida das empresas e desses setores. Então, a pauta dessa reunião deve ser voltada aí para a área econômica, que tem passos importantes para tomar nesse mês de setembro. Agora, falando um pouquinho sobre o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público deve julgar no dia de hoje Deltan Dallagnol, o ex-chefe da Lava Jato ali em Curitiba, que saiu há algumas semanas atrás. Deltan Dallagnol pediu para que ele saísse da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, mas esse julgamento ali no CNMP diz respeito a publicações de Dallagnol na época que ele ainda era chefe da Lava Jato em Curitiba, relacionadas ao senador Renan Calheiros. Em publicações nas redes sociais, o procurador disse que se Renan Calheiros fosse eleito para o Senado, teriam dificuldade de aprovar projetos que fossem anticorrupção. Então, Renan Calheiros foi até o Conselho Nacional do Ministério Público pedindo para que essas postagens fossem investigadas. Então, ele deve ser aí julgado hoje e a punição deve ser a de censura. Então, esse julgamento também já está perto aí, de prescrever. O prazo desse julgamento já está perto de prescrever. Então, ele deve acontecer hoje. Atualizando agora os números do coronavírus no país. Infelizmente, o Brasil registra mais de 126 mil mortes pela Covid-19. Os casos confirmados da doença também seguem aumentando, mas de maneira mais lenta, Já se fala aí que alcançamos aquele platô, que é quando os casos seguem aumentando, mas de maneira mais lenta. Já próximo aí, o próximo passo seria o declínio. Então, o Brasil tem quase 4 milhões e 200 mil casos confirmados da doença e o número de recuperados já passa de 3 milhões e 300 mil pessoas que conseguiram vencer aí a Covid-19. Falou, Otávio, um bom trabalho. E a seguir, a reabertura de escolas públicas e privadas no estado de São Paulo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. Você acompanha aí imagens da Vila Mariana. O intervalo é bem rápido, a gente volta a seguir. Canção Nova Notícias de volta, daqui a pouco a gente mostra então a retomada das aulas aqui em São Paulo. Enquanto isso, vamos saber o que outros países têm feito para retomar as aulas. Direto de Madrid, na Espanha, o André Peixoto tem as informações. Bom dia, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Ontem aqui na Espanha atingimos a triste marca de 500 mil de infectados pela Covid-19, sendo que 29.500 pessoas vieram a falecer. Esses são os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde. E o próprio ministro veio informar que espera para o mês de dezembro 3 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Mas isso depende, claro, de que os últimos ensaios clínicos dessa vacina sejam favoráveis. Essa é a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Enquanto a vacina não chega, o início do ano escolar começou. E como falamos na semana passada, será feita de maneira gradual. Hoje é a vez de aproximadamente 400 mil alunos começarem as aulas de maneira presencial aqui na capital espanhola. E para finalizar, o prefeito de Madrid, José Luís Martins Almeida, não descartou a probabilidade de decretar um novo lockdown na cidade.
Vale lembrar que Madrid é um dos principais responsáveis pelos novos surtos da doença. Apesar da preocupação das autoridades, ainda seguimos vendo imagens tristes de irresponsabilidade por parte da população. E com isso começaram a valer novas regras aqui para a comunidade de Madrid. Nas igrejas não podem ultrapassar 60% da capacidade e as reuniões entre as pessoas não podem ultrapassar de 10. De Madrid, André Peixoto para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, André. E a retomada das aulas nas escolas espanholas é um dos destaques no noticiário internacional. O El País dá destaque à volta às aulas na Espanha e diz: escolas espanholas têm roteiro anti-coronavírus. Cerca de 8,2 milhões de alunos voltam às aulas no país a partir desta semana, 6 meses após o fechamento dos colégios durante a primeira onda da pandemia de Covid-19. As autoridades educativas afirmam que os colégios serão espaços seguros contra a doença e que o fechamento em massa dessas instituições não ajudaria a conter a doença de forma significativa. O francês Le Monde estampa: Conselho Científico a favor da redução de quarentena. De acordo com o ministro da Saúde, Olivier Véran, o Conselho Científico emitiu parecer favorável para encurtar a duração do isolamento de 14 para 7 dias para pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Os integrantes emitiram parecer que recomenda encurtar para 7 dias o tempo de isolamento, tanto de pessoas com teste positivo quanto para pessoas que tiveram contato com elas. O governo deve se pronunciar na sexta-feira, o que dará tempo, segundo o ministro, para solicitar outros especialistas para a implantação desta medida. Um dos destaques do italiano Avvenire diz: oponente de Lukashenko presa na fronteira. O principal membro de oposição bielorrussa, Maria Koleniskova, foi detida na fronteira com a Ucrânia. Isto foi oficialmente confirmado a um portal independente pelo porta-voz do Comitê Estadual de Fronteiras da Bielorrússia, após vários meios de comunicação já terem vazado a notícia. Segundo o porta-voz, a mulher foi impedida de sair do país junto com o porta-voz do Conselho de Coordenação de Oposição e o secretário executivo do mesmo órgão. Segundo o porta-voz, Koleniskova foi presa, enquanto os 2 homens conseguiram cruzar a fronteira, mas foram presos também no território ucraniano. E na Grã-Bretanha tem aumentado o número de jovens infectados com coronavírus. Vamos a Londres conversar com a Vanessa Andrade. Ela também comenta o processo de saída da União Europeia, que deve ser fechado até outubro. No final deste ano, o Reino Unido deve finalizar a sua saída da União Europeia. Mas para que isso aconteça de uma forma amigável, é necessário que ambas as partes aprovem um acordo de separação. Nessa segunda-feira, as negociações foram retomadas e a equipe do primeiro-ministro britânico Boris Johnson já sinalizou que partes desse acordo podem ser removidos se esse acordo não for aprovado até 15 de outubro. Essa instabilidade, se haverá um acordo de separação ou não, já causou impacto negativo na economia local, como a desvalorização da libra. Nessa segunda-feira, a moeda inglesa teve uma queda de 0,74%, enquanto o euro teve um crescimento de 1,45%. Em relação à pandemia por aqui, nos últimos dias houve um aumento nos números de novos casos. Entretanto, mortes e internações ainda estão sob controle. O ministro da Saúde, Matthew Hancock, informou que esses novos casos são predominantes entre jovens de 17 a 21 anos. E dados recentes também indicam que eles são os responsáveis por espalhar esse vírus por aqui. Foi solicitado que essa faixa etária se mantenha alerta, pois eles podem não apresentar sintomas e, assim, contaminar pessoas vulneráveis ao seu redor. Em uma tentativa para controlar e prever a pandemia por aqui, pois estamos chegando agora, iniciando o inverno, o governo britânico deve iniciar um estudo escolhendo pessoas aleatórias para participar de uma pesquisa. Eles devem enviar testes de anticorpos para identificar se a pessoa já foi contaminada e dessa forma prever se parte da população já tem anticorpos suficientes contra a Covid-19. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Na África, 2 freiras brasileiras que estavam desaparecidas há 24 dias foram encontradas sãs e salvas.
De acordo com o site do Vaticano, as religiosas foram sequestradas dia 12 de agosto em Mocímboa da Praia, em Moçambique. As missionárias brasileiras da congregação de São José de Chambéry são as irmãs Inês Ramos e Eliane da Costa. Irmã Inês tem mais de 70 anos. Elas trabalham numa importante rede de escolas infantis. O bispo de Pemba, Dom Luiz Fernando Lisboa, anunciou a libertação das freiras no domingo e pediu orações pelas pessoas que ainda estão desaparecidas e que sofrem com as consequências da violência e da guerra. As religiosas foram sequestradas por milícias do movimento Al-Shabaab, que se intitulam jihadistas. Durante dias, não houve notícia do seu paradeiro ou do seu estado de saúde, mas as autoridades nacionais e internacionais mobilizaram-se para conseguir a sua libertação através de negociações que deram resultados positivos. A gente segue agora para o intervalo, a seguir tem a previsão do tempo e aqui na capital a temperatura hoje varia entre 17 e 28 graus. Vamos para o intervalo com essas imagens aí daqui de São Paulo, imagens ao vivo. Bom, a partir de hoje, escolas públicas e privadas de São Paulo podem abrir para atividades presenciais. Vamos ao vivo com as informações com a Danusa Rego. Bom dia! Bom dia, Rodrigo. Pois é, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Atividades específicas como reforço, plantão de dúvidas, práticas esportivas e culturais retornam justamente a partir de hoje. A medida é válida para as escolas que estão nas regiões da fase amarela há pelo menos 28 dias aqui no Plano São Paulo. Rodrigo, segundo o secretário de Educação do Estado, Rocieli Rodrigues, cada município e assim cada escola, cada professor, também os pais, tem a liberdade de levar ou não os seus filhos às escolas. Bom, as unidades públicas podem receber no máximo 20% dos seus alunos, as privadas 35%. As pessoas do grupo de risco devem permanecer em suas casas. Bom, além disso, 39 cidades da região metropolitana, incluindo a capital paulista, não devem retornar hoje. A data prevista para a volta às aulas presenciais em São Paulo é, portanto, 7 de outubro. É com você, Rodrigo. Obrigado, Danusa, pelas informações. Agora nós vamos ver como fica o tempo, né? A situação de calor intenso e ar muito seco deve predominar por mais algumas semanas no Brasil. Nesta terça-feira, o tempo segue fechado e chuvoso, com risco de grandes volumes acumulados entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Em Curitiba, o dia fica nublado e com garoa. A região sudeste continua sob influência de uma grande massa de ar seco. O sol predomina, faz calor e não chove na maioria das áreas. O ar quente e seco predomina no centro-oeste. A umidade relativa do ar ainda pode atingir índices críticos nas horas mais quentes do dia. A maior parte da região norte segue com predomínio de sol e ar seco. Chove apenas entre o Amazonas, Roraima, Acre e Amapá. Já no Nordeste, chove rápido em Natal. No interior da região, o ar seco predomina e baixos índices de umidade são previstos. Hoje a Igreja Católica celebra o dia do nascimento de Maria. Direto de Jerusalém, a Danúbia Gleiser conta como foi a celebração por lá. Eu estou na gruta, em Jerusalém, onde, segundo a tradição, Maria nasceu. Aqui moraram Joaquim e Ana, e já idosos e estéreis tiveram a graça de gerar Maria. Nesse dia em que a igreja celebra a Natividade de Maria, ocorreu a missa solene presidida pelos franciscanos com a presença de poucos participantes devido à pandemia. Que Nossa Senhora interceda por todos nós. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E sobre essa data do nascimento de Maria, o Papa Francisco publicou agora há pouco uma mensagem na rede social que diz assim:
Maria, a mãe que cuidou de Jesus, cuida com carinho e preocupação materna também deste mundo ferido. Em uma última informação antes de encerrar, no próximo fim de semana tem um aprofundamento Famílias em Ordem de Batalha. Você já garantiu sua vaga para acompanhar palestras com a doutora Filó, professor Felipe Aquino, Eliana Ribeiro, padre Roger Luiz e padre Diogo Albuquerque? A programação em ambiente virtual acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro, final de semana. Está sendo organizada em uma plataforma moderna e intuitiva. Faça sua inscrição no site saopaulo.cançãonova.com. Corre lá e garante a sua vaga. CN Notícias termina aqui. A seguir tem o Cantinho da Criança. Até amanhã, fique com Deus, com imagens ao vivo de São Paulo.